O J. Eduardo Júnior, um abraço pra ele, tá aqui sempre comentando também, falou: quem vota em Bolsonaro está errado? Puta que. Ah, foda-se. Puta que pariu, esse é o problema da esquerda, não tem diálogo. O cara se pensa diferente está errado. Essa é a democracia de vocês. Gostaria de saber se o Boulos cometeu crime quando invade propriedade privada. Então, antes de tudo, em momento nenhum eu falei que se você vota em Bolsonaro isso é errado, você só é desinformado. Mas graças à Tem democracia, mais, tá? Depois eu tô mas falando. graças à democracia você pode votar em Bolsonaro. Eu não costumo, quando a gente conversou no off, que você falou que uma pessoa vinha aqui, talvez pra gente Não, eu falei se você conversar, topava. eu falei que não topava por quê? Por causa desse cenário, por exemplo. Eu não acredito que seja o cenário da pessoa que você ia trazer, claro. Não. Mas por causa desse cenário, porque quando a gente não estabelece pautas para serem discutidas, vira torcida. Por exemplo, ele acha que porque eu sou de esquerda, eu acho que ele é um doente porque ele vota em Bolsonaro. E eu não discuto ideologia. A gente se apega àquilo que a gente acredita. Se ele vota em Bolsonaro, é porque ele acredita que Bolsonaro realmente é um bom presidente, é um bom político, as coisas que ele está fazendo são boas. E isso faz parte da visão dele, que eu discordo como Mas cientista respeita. político, mas respeito. O nome disso, inclusive, é democracia. Quem quer acabar com a esquerda, quem disse que ia expulsar os comunistas do Brasil, foi Bolsonaro. Não tem um vídeo meu na internet falando que eu quero exterminar a direita. Ao contrário, todos os vídeos que eu faço é falando, quando eu envolvo esse tema, é falando que o antagonismo é necessário. A alternância de poder faz parte do processo democrático. Sim. Quando Charles de Secondé, o Barão de Montesquieu, inspirado ali em Maquiavel e em outros pensadores, Sócrates também, Platão, quando ele utilizou os conceitos anteriores ali para poder desenvolver o espírito das leis, onde ele fala sobre a importância de não se ter o poder concentrado em uma única autoridade, dividir o poder em três, onde os poderes se complementariam, seriam harmônicos, e nenhum seria nem maior e nem menor que o outro, ao contrário, um teria a função de fiscalizar o outro, é justamente por conta disso. Porque se não tivesse, por exemplo, um antagonismo, por exemplo, se não tivesse a esquerda, como é que a gente ia chegar, por exemplo, no bolsonarismo? O bolsonarismo... Sem a esquerda, o bolsonarismo E fora que acontece o seguinte, o comunismo, ele só se tornou radical e chegou até em alguns lugares quando ele foi tentado ser calado. Na verdade, no mundo não tem nenhum lugar do mundo que é comunista. Não tem nenhum lugar do mundo. Nenhum. Nem a China, que dizem. Eu A posso China se criar o declara Carlito comunista. Toquistão do Sim. Sul e dizer que lá o meu estado é comunista. O que torna uma nação comunista, socialista, presidencialista, parlamentarista é a forma de governo. Sim. Como é que Cuba é comunista se tem Estado? Se Como tem é que Estado, a se tem Venezuela é propriedade comunista se pública? tem Estado? Como é que a Coreia do Sul é comunista se tem Estado? Inclusive, Eu acho que o erro tá no totalitarismo. que é uma coisa que as pessoas precisam entender também sobre isso, que existe totalitarismo de Independente esquerda de e de direita. É. Quando Nando Moura tentou fazer aquela alusão do nazismo e comunismo são faces opostas da mesma moeda e que ele tentou explicar que isso era prova que o nazismo era de esquerda, não. É o oposto. Quando o autor, que eu não lembro que ele citou lá, diz que o nazismo e o comunismo eram faces opostas da mesma moeda, o comunismo que ele estava citando na época, para que fique bem claro, era o stalinismo, né? Sim. Que alguns comunistas até acreditam até hoje e defendem. Ele estava dizendo que existem movimentos totalitários, a moeda, de ambos os lados. Por isso que eles são irmãos, são faces opostas da mesma moeda, ou seja, eles estão no mesmo ponto de tirania, né, do autoritarismo, do totalitarismo, porém em lados antagônicos. O nazismo para a extrema direita e o stalinismo para a extrema esquerda. E não tem problema em as pessoas votarem em Bolsonaro. Não existe. O que eu posso dizer como cientista político é que isso é uma falha de cognição. Por exemplo, a pessoa que diz que apoia Bolsonaro porque ele combate a corrupção. Aí afastou agora 20 pessoas ligadas à Polícia Federal só porque está tentando trazer o Alan dos Santos para o Brasil ou porque está tentando investigar o Hélio Lopes, que tem gente que não sabe, o Hélio Negão, né, como eles chamam. Ele está sendo investigado por algumas possíveis falcatruas. Ou afastou delegados que tentaram investigar o Flávio, o Eduardo, o Carluxo. E ele falou declaradamente que trocava o delegado, que se não der certo trocar o delegado, trocava o superior, até trocar o ministro se não fosse. Então, o fazer meu o que trabalho. quisesse. Como é o nome dele? Júnior, É José Eduardo. Josévaldo? José Eduardo. O meu trabalho, José Eduardo, é fazer com que você saia dessa zona.
de achar que porque eu sou de esquerda, eu tenho de achar que o bolsonarismo, quem vota em Bolsonaro é burro, que ele falou, não foi, tá errado. Quem volta. Aqui, ó. Ele falou que tá errado. Tá errado. Que a esquerda acha que quem pensa diferente está errado. Ao contrário, em momento nenhum aqui eu falei sobre isso. Isso é uma premissa. Sabe pronta, onde eu né? acho que tá o problema, Carlitos? Eu acho Eu o vou falar do seguinte. Boulos também. Era isso. Boa. Eu acho o seguinte, cara. A opinião, o ponto Aí de tem quanto vista. tempo aqui que eu falo pra caramba. Quanto vai tempo você embora. quiser. A nosso. opinião, né? O ponto de vista, eu acho que não tem certo ou errado. O problema é quando você debate um fato. Na verdade, tem certo e errado. Só que a gente não pode demover a pessoa daquela ideia se ela não quiser. E a gente precisa respeitar. E Por tentar exemplo, explicar, mas o problema- o Monark dizer que ele não acha que uma opinião racista é racista? Não, é. mas aí é ele que não tá. acredita- não quer acreditar Carlito, no problema Mas dele. é que tá. Aí ele tá tendo uma opinião baseada num fato Baseado. que tá errado.